Oi, pessoal do segundo ano. Bom, após nas últimas aulas de artes, a gente falou sobre o movimento pré-modernista, o modernismo, que foram influências europeias que acabou influenciando o nosso Brasil e colocando ele nesse cenário mundial de artes. No capítulo 9 de Malas Prontas, a gente vai falar principalmente sobre o desenvolvimento e como que essas artes que saíram da Europa ganharam o mundo e influenciaram principalmente os Estados Unidos. Bora lá? Bom, em 1913 aconteceu em Nova York um evento que mudou o eixo cultural das artes visuais, que era uma semana de exibição de arte moderna, também chamado de Harmony Show, cujo objetivo era exibir o que havia de mais moderno nessa arte. Cerca de 90 mil pessoas assistiram ao Futuro da Arte e pela primeira vez a América ela pôde visualizar que os artistas da vanguarda, ou seja, os tradicionais da Europa, hoje, as obras desses artistas estão em grandes museus ao redor do mundo. Em 1913, eles eram praticamente desconhecidos nos Estados Unidos. 1913 era algo muito novo, esses artistas não tinham o prestígio ou a importância que sabe-se atualmente. A chamada de rebelião na arte por alguns críticos e de escandalosa por outros, a exposição é considerada um marco da arte nos Estados Unidos, representando uma ruptura com o academicismo e abrindo porta para o que viria a ser a mudança do eixo cultural da Europa para os Estados Unidos. Ou seja, esse capítulo fala de malas prontas, é uma referência, principalmente que agora o centro, o respirar de arte moderna, deixa de ser Europa e ganha o mundo, principalmente nos Estados Unidos, principalmente nessa semana de exibição internacional da arte, onde muitos artistas passam agora a ser conhecidos e disseminados agora na América do Norte. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, Paris encontrava-se desarticulada tanto no contexto mundial como no cultural artístico. A vitória dos Estados Unidos na questão das guerras, enfim, e Paris das vanguardas e efervescência cultural afrontava os padrões morais e culturais da época, ditando novos paradigmas, agora se recuperando de uma derrota. O que acontece? A gente sabe que durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Europa ela foi bastante abalada, ela sofreu muito. Assim sendo, como os Estados Unidos passou a crescer economicamente, claro que as artes lá passaram a ser bem mais fortes. Pollock ele introduziu um movimento batizado de expressionismo abstrato, que é uma das ramificações do abstrato, da arte abstrata que a gente viu no ano passado. Nos Estados Unidos, esse estilo produzido por grandes artistas que faziam uma arte gestual. O processo de criação da pintura era também uma performance artística, em que a pintura se torna um registro do gesto espontâneo dos autores. A gente viu na aula anterior que a pintura abstrata ela não tem uma forma, não tem algo conhecido por nós. Ela é fruto da imaginação, dos sentimentos, da essência do autor. Assim sendo, até a maneira de pintar e as técnicas utilizadas era também visto como forma de arte. Jackson, ele sofreu fortes influências do surrealismo. Hoje ele criou a pintura de ação no apogeu da sua carreira artística. Ele desenvolveu técnicas de pintura denominada de gotejamento, em que escorriam traços em pingos de tinta em suas telas, que ficavam postas no chão, como você pode ver aqui abaixo. Ele criando essa tela e aqui a criação. Vai ser a formação de traços e pingos, tudo isso originado dessa arte abstrata. Bom, sobre esse expressionismo abstrato que ocorreu em 1951. A primeira corrente americana foi essa questão do expressionismo abstrato e teve como Jackson o seu grande nome. Sua proposta consistia em valorizar o ato da criação. Para ele era importante não só a tela pronta, mas o ato de criar. O ato intencionado, a ação automática de atacar a tela de maneira impulsiva e irracional, denuncia a influência do automatismo psíquico surrealista sobre essa vertente. A valorização da ação do corpo em detrimento da obra. Pessoal, como eu falei para vocês, a tela ela não vai ser o mais importante, mas principalmente a criação, onde o artista coloca a sua alma, onde ele expressa todos os seus sentimentos nessa tela. Bom, nesse período também a gente vai falar a respeito da dança, que, como eu falei para vocês, a arte abstrata ela vai mostrar toda a movimentação da criação.
E a dança a gente vai falar sobre o surgimento, sobre essa arte contemporânea, sobre os grandes coreógrafos da época. A Cunningham, ele afirma que a dança, que suas danças, elas não expressam nada além delas mesmas. E que em vez de contar uma história, suas coreografias querem se concentrar nos fatos físicos do corpo. O que os braços, pernas, tronco, cabeça pode fazer em relação à gravidade, ao tempo e ao espaço. Esses movimentos de dança eles vão enfatizar a habilidade de desarticulação do corpo, combinando e recombinando as partes do corpo em uma variedade de maneiras. Ou seja, ele quer mostrar não somente a expressão, o sentimento durante a dança, mas a junção, o que é que o nosso corpo pode se expressar e como ele pode se articular dentro de uma dança, dentro de um expressar de sentimentos. Bom, Laban, ele acredita que a dança é de caráter educativo e terapêutico, além de caráter artístico, obviamente pelo desenvolvimento e reconstrução de uma sociedade esfacelada. Seu horror diante do espetáculo, a multidão agitada, mecânica, que se esgota no mundo de mercadorias, o fazia pensar em um estudo da forma de abraçar o gesto em sua mais ampla diversidade. Pessoal, assim como a arte ela teve o seu crescimento, o seu apogeu, agora o corpo, o seu movimentar através das danças, passa a ser também um modo de arte. Rudolf Laban, como coreógrafo, suas obras eram geralmente em silêncio, sem música. Ele acreditava na potencialidade da pesquisa do ritmo interno dos dançarinos. Ao contrário de Duchamp, ele não rejeitou o balé clássico, como o professor trabalhava também com a questão do improviso. Ele acredita que o movimentar ele não vinha somente através de uma música, mas também conforme a essência desse dançarino, desse artista. Bom, nós ficamos por aqui. Nessa aula bem breve eu trouxe para vocês tanto a criação, a mudança do eixo artístico que saiu dos Estados Unidos, aliás, que saiu da Europa e agora vai consolidar-se em terras americanas. A gente falou também sobre a questão do pintura abstrata, que não é somente a tela pronta, mas o produzir, a ação do autor também é uma forma de arte. E também do movimentar, do dançar. A música, ela não só vai estar interligada à dança, mas também a dança ela pode existir sem a música. É como se cada pessoa tivesse suas próprias notas musicais, seu próprio embalo, ok? Até a próxima aula. Qualquer dúvida pode me perguntar.